Bom dia, pessoal! Hoje é nossa quinta aula, certo? E hoje a gente vai continuar falando sobre o planeta Terra. Hoje a gente vai falar sobre a atmosfera. Como a gente falou nas outras aulas, né? A gente já falou sobre a litosfera, que é a camada superior de rocha no planeta Terra. A gente já falou sobre a hidrosfera, que é toda a água existente no planeta. E hoje a gente vai falar sobre a atmosfera, que é a camada de ar que está ao redor do nosso planeta. E assim como nosso corpo, assim como as rochas, assim como a água, o ar também é formado por matéria. Mas o que é essa matéria? Mas quais são os componentes que formam o ar? Bom, como eu já falei, o ar é uma camada gasosa, então é formada pelos gases, certo? E quais são esses gases? Bom, nossa atmosfera ela é formada por diversos gases, mas alguns deles são assim principais, certo? Bom, do ar atmosférico, ou seja, do ar que forma a atmosfera, 78% é formado pelo gás nitrogênio. O gás nitrogênio, ele ocupa ali a maior parte da atmosfera e a gente não para muito para pensar nele, mas ele é muito importante na formação das nossas proteínas. Então, o nosso corpo, na formação do nosso corpo, existe nitrogênio. Já outros 21% ali do ar atmosférico é o gás oxigênio. O gás oxigênio vocês já ouviram falar. O gás oxigênio é o gás que a gente respira. Então, na atmosfera, mesmo tendo vários tipos de gases, a gente tem dois principais, que são o nitrogênio, que forma ali 78% do gás atmosférico, e 21% é o oxigênio, que é o gás que a gente respira. Então, o que tem de todos os outros tipos de gases é apenas 1%. Como vocês podem ver aí nesse gráfico, a gente tem 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e apenas 1% são todos os outros gases. Um outro gás bem conhecido que está dentro desse 1% aí é o gás carbônico. O gás carbônico, como a gente sabe, é o gás que causa o efeito estufa. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Então, mas os principais gases que formam a atmosfera são o nitrogênio, o oxigênio, que formam ali 99% da atmosfera, e apenas 1% é para todos os outros gases. Bom, sobre esses outros gases, a gente vai estudar mais ali no 9º ano. Por enquanto, o que importa para a gente saber é que boa parte da atmosfera é formada apenas por dois gases, onde 78% é o nitrogênio e 21% o gás oxigênio. Não é que os outros gases não são importantes no nosso planeta, mas é porque eles estão numa porção muito pequena, onde todos os outros gases formam apenas 1% da atmosfera. Mas assim, além de saber que gases formam a atmosfera, como é que esses gases estão distribuídos ali na nossa atmosfera? Bom, se vocês prestarem atenção aí nessa imagem, vocês vão ver que a concentração de ar na atmosfera vai diminuindo conforme a gente sobe nela, certo? Então, aqui no nível do mar, aqui nas baixas altitudes, a gente tem muito mais ar do que na parte superior da atmosfera. Vocês podem ver isso aí nessa imagem, onde essas bolinhas representam o ar. Então, você vê que a parte de baixo tem muito ar, enquanto na parte de cima tem pouco. É assim que o ar atmosférico ele se distribui. Você tem muito gás, muito ar aqui próximo à superfície da Terra, mas conforme você vai subindo, essa quantidade, essa concentração vai diminuindo. Vai ficando um ar cada vez mais rarefeito. Um exemplo disso, uma prova disso que a gente poderia citar aqui, talvez você já tenha ouvido falar, é que, por exemplo, praticar esportes em altitudes grandes
torna-se difícil, as pessoas não conseguem respirar. Por exemplo, no caso do futebol, quando os jogadores de países como o Brasil vão ali para o Chile, para o Peru, que são outros países da América do Sul, só que com altitudes bem mais altas, eles têm problemas ali de desempenho, então eles têm que ir antes para poder o corpo se acostumar. Assim como, por exemplo, se vocês já ouviram falar, quando vão subir montanhas muito altas, você também tem esse problema para respirar, essa dificuldade, porque o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito, ou seja, cada vez mais fraco, digamos assim, menos concentrado. Bom, sabendo aí que a atmosfera ela não é igual, ela toda, ou seja, daqui da superfície até lá em cima, não é totalmente igual, para a gente entender melhor, a atmosfera ela pode ser dividida em camadas. Então, cada camada vai ter uma característica diferente, certo? A primeira camada que a gente tem é a troposfera. A troposfera é essa primeira camada e ela vai do chão, aqui onde a gente está, até 15 quilômetros de altura, certo? Então, é na troposfera que a gente vive, é na troposfera onde são formadas as nuvens, onde os aviões vão passar ali, vão viajar. Então, a troposfera é essa primeira camada, ela vai de 0 quilômetros, ou seja, aqui no nível da Terra, no nível do mar, na verdade, até 15 quilômetros de altura. Essa é a primeira camada, a troposfera. Quando acaba a troposfera, a gente começa aí uma nova camada, que é a estratosfera. É na estratosfera que vai ali dos 15 até mais ou menos 50 quilômetros de altitude. Então, é na estratosfera onde a gente tem a nossa camada de ozônio. Vocês já devem ter ouvido falar. A camada de ozônio protege o planeta da radiação solar e também nos ajuda no controle de temperatura na Terra. A camada de ozônio aí na estratosfera, ela tem 30 quilômetros de espessura. Então, vamos lá de novo. A troposfera começa no solo e vai até 15 quilômetros. É aqui na troposfera que a gente vive, é onde tem a maior concentração de oxigênio também. Já na estratosfera tem uma pequena concentração de oxigênio, então não daria para a gente viver lá. Ela vai ali dos 15 até os 50 quilômetros. No meio dela, você tem ali um pedaço, uma camada de 30 quilômetros, que é o que a gente chama de camada de ozônio, uma camada ali formada pelo gás ozônio. Subindo mais um pouco, a gente tem a mesosfera. Mesosfera porque é a camada ali do meio. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, é a parte ali mais fria. Ela vai de 50 quilômetros até aproximadamente 80 quilômetros, certo? Então, vamos lá de novo. Primeira camada, troposfera, é onde a gente vive. Segunda camada é a estratosfera, que é a camada onde está ali a camada de ozônio. Terceira camada é a mesosfera, que é a camada mais fria. Depois da mesosfera, continuando aí subindo, a gente tem a termosfera. A termosfera, ela começa aí em 80 quilômetros e vai até aproximadamente 500 quilômetros ali de altura. Então, na termosfera, o que ela tem de especial? O que é diferente nela? Na termosfera, conforme a gente vai subindo nela, né, dos 80 quilômetros até os 500, a temperatura também sobe. Então a parte de baixo da termosfera é mais fria e a parte de cima da termosfera é mais quente. Então vamos lá. Troposfera é onde a gente vive, onde tem a maior concentração de oxigênio. Estratosfera é onde está a camada de ozônio. Mesosfera é a camada mais fria. Termosfera é a camada onde, conforme você sobe, você vai aumentando a temperatura. Por último, a gente tem a exosfera. Ela é uma camada que a gente não sabe exatamente onde ela termina. Ela começa ali nos 500 quilômetros, que é onde acaba a termosfera, e ela vai seguindo aí, a gente não sabe onde é exatamente o final dela. Nela estão os gases mais leves, como por exemplo o hidrogênio e o hélio. O hélio é usado, por exemplo, para encher aqueles balões de festa que ficam flutuando. Pronto. Então,
a exosfera, como ela não tem um final exatamente, a gente não sabe onde é que ela acaba, os cientistas dizem que estipularam ali que até 960 quilômetros seria a exosfera. Então aí nessa imagem a gente pode ver exatamente essa divisão, certo? A gente tem ali mais próximo do solo, que é onde a gente vive, a troposfera, que vai do zero ali, que é o chão, até os 15 quilômetros de altura. É na troposfera, como eu já falei, que tem a maior concentração de oxigênio, que é o gás que a gente respira. Quando acaba a troposfera, a gente começa a estratosfera, que é a segunda camada. Ela vai de 15 até 50 quilômetros. Nela existe uma camada chamada camada de ozônio, que ajuda a controlar a temperatura na Terra, mas também protege a gente dos raios solares. Quando você acaba a estratosfera, começa a mesosfera. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, certo? E vai ali dos 50 até os 80 quilômetros. Nos 80 quilômetros, a gente começa uma nova camada, que é a termosfera. A termosfera vai dos 80 quilômetros até os 500 quilômetros. E conforme a gente sobe, a temperatura vai aumentando. Depois ali dos 500 quilômetros, a gente tem a última camada. Essa camada se chama exosfera, que é a camada de fora, digamos assim, é o que significa o nome. Nessa camada, a gente não sabe ali onde é o fim exatamente dela, mas a gente costuma marcar esse fim em 960 quilômetros. Então, a atmosfera se divide basicamente nessas 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Bom, pessoal, então isso é a atmosfera. Ela é a camada de ar que está ao redor do nosso planeta, certo? Ela é formada basicamente 78% é nitrogênio, 21% é oxigênio e 1% são todos os outros gases, do qual o mais comum para a gente, o mais conhecido é o gás carbônico. E ela está dividida em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Bom, pessoal, a aula de hoje sobre a atmosfera é isso aí. A gente falaria ainda um pouco sobre outras características, as propriedades do ar, pressão atmosférica, mas eu gravei aqui e o vídeo ficou muito longo, então vai ficar para a próxima semana, beleza? Então a aula é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo. Caso não tenham entendido alguma coisa, já sabem, é só tirar a dúvida lá no grupo na hora da aula, beleza? Vão lá, perguntem a dúvida que tenha ficado, certo? E eu espero que vocês tenham entendido tudo. E até a próxima aula com a continuação do assunto sobre atmosfera.